acreditar, saber que eu ia escrever bem e que um dia eu seria reconhecida. Eu tinha que ter paciência, porque era assim que todos os escritores passaram por isso, né? Bom, eu pensava que não realizava nenhum planejamento aquele dia que nós conversamos, né? Mas porque eu começo a escrever assim e aí depois eu tenho que parar e me situar para ver, não, mas vamos ver que data é isso, vamos ver os personagens se estão adequados e tudo que for mencionado ali tem que ser muito, muito verificado, muito pesquisado. Hoje é bem mais fácil para vocês, mas não existia naquele tempo o recurso da internet, né? No tempo que eu comecei a escrever. Então, a gente tinha que ir para a biblioteca, tinha que ir para os arquivos dos jornais, e era uma coisa bem trabalhosa escrever. Então, com relação a que eu pensava que não tinha, que eu não planejava, né? Existem, aí eu consultei um rapaz, meu amigo, um escritor, professor, doutor, formado aqui em Porto Alegre. Ele é da Paraíba, mas se formou aqui em Porto Alegre, que se chama Tiago Germano. Enquanto ele fez aqui graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em escrita criativa com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, ele ganhou vários prêmios. E eu estou sempre aberta para aprender com os jovens, porque sabedoria, experiência a gente tem, mas eu acho que não pode perder esse contato, né, com o que está acontecendo, com o que eles estão escrevendo, com o que eles estão lendo e como estão lendo. Então eu tive, eu até consultei o Tiago Germano, que é esse professor doutor, e descobri que eu estava certa aqui, que eu planejo bastante, que eu tenho um projeto, porque segundo o teórico e crítico Louis Hay de Feno, Louis Hay, existem duas formas de planejamento na escrita: a escrita pragmática e a escrita processual. Bom, na escrita pragmática, o escritor planeja tudo, até desenha, faz maquete, transforma uma peça da casa, o gabinete dele, geralmente, numa coisa toda em função daquilo que ele está escrevendo, daquela época que ele está escrevendo, dos personagens e tudo mais. Quem trabalhou assim foi o nosso romancista maior, que é o Érico Veríssimo. Tanto que, quando se pega os originais dele, é tudo desenhado dos lados, assim. E atualmente, o Assis Brasil, que eu já falei na oficina de criação literária dele, que eu fiz também, e ele também, ele é planejador, assim, de fazer maquete. Se eu tivesse que fazer esse tipo de planejamento, eu não ficaria feliz em escrever. E então, eu não uso a escrita pragmática. A minha escrita é a processual. O escritor começa a escrever e dá rédeas à imaginação, para usar um clichê que funciona bem, né? Então, eu vou escrevendo, e aí tem que organizar, tem que ver. Porque a gente corre um risco muito grande de fazer aqueles problemas que os jornalistas chamam de barriga, né, no texto. Eu mesma já fiz na quarentena. Eu tinha uma personagem que escutava
muito rádio. Então, por isso ela gostava de jazz, de umas coisas que não escutariam em Uruguaiana nos anos 40, né? Nos anos 30, 40. E aí eu encontrei a desculpa que ela escutava a Rádio O Mundo de Buenos Aires, as noites adentro. Só que a Rádio O Mundo era eu que escutava. Então eu fui ver, mas será que a Rádio O Mundo existia nesses anos aqui, que eu falei que ela... Aí eu fui ver, não, a Rádio O Mundo começou em 1958. Aí eu fiz a quarentena, que nós vamos falar hoje, né? Tinha 2 edições já, com alguns problemas, assim. Tinha uma música também que ainda não existia, e eu tive que consertar, porque foi o meu primeiro trabalho mais pretensioso, assim, foi a novela, que eu fui escrevendo fragmentos durante a oficina literária, no fim de 80, que eu iniciei no segundo semestre de 89 e terminei no fim do primeiro semestre de 90. Era um ano inteiro, indo toda semana, tendo os trabalhos revisados, apresentando para os colegas, ouvindo opiniões. Bom, então, saiu uma terceira edição pela editora Bestiário, daqui de Porto Alegre, e aí eu resolvi mudar o nome. Foi antes da nossa quarentena, né? Então, foi agora em 2016, 17. Porque tinha pessoas que me diziam, eu adoro o teu livro, mas eu não gosto do título, mas é um título que tem a ver com o livro. Fala de quarentenas que todas as mulheres, principalmente, passam ao longo das suas vidas, assim. E esse livro, o primeiro capítulo, ele é na terceira pessoa, mas o foco narrativo é esta mulher, que era uma menina, então, tinha 4 ou 5 anos, ela está numa quarentena e ela está, assim, descrevendo o que ela vê caoticamente, tão caoticamente quanto uma criança pode descrever os cheiros da casa, a mãe cuidando de doentes, e uma panela enorme, sempre com roupa sendo lavada e um cheiro e um pó pelo chão, uma série de medidas que eram tomadas para a peste bubônica, que foi a peste que casualmente, não casualmente, em 1921, teve uns focos em Uruguaiana. Eu não vi, eu não sei se espalhou por outros lugares da região da fronteira oeste, né? Bom, então as pessoas me perguntam assim, ó, quarentena, vamos falar de quarentena, mas o que tu tive? Foi uma premonição? Não, porque não é esta quarentena, e as quarentenas sempre existiram, né? Tem o Decameron, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma história, que são 100, a estrutura, assim, são 100 contos, contados por um grupo de 7 moças e 3 rapazes. Eles se afastam do local onde estava, que era Florença, onde estava, era o foco, não era o epicentro, porque não era, eu não sei se a peste negra chegou a ser uma pandemia ou foi uma. Então, eles se afastam e começam a contar histórias.
E esse livro ele foi escrito entre 1348 e 1353, que é justamente o período que durou a quarentena deles. A nossa vai ser bem mais curta, se Deus quiser, né? 5 anos, de 1348 a 1353. Bom, e tem outros livros, né, que falam, porque ainda outro dia por acaso, eu liguei e estava passando Morte em Veneza. Morte em Veneza também é um livro que é durante uma peste, né? Qual é que é a peste? Não sei, alguém deve se lembrar, ou eu anotei em algum lugar aqui. Acho que sim, acho que anotei. A Morte em Veneza, quem não leu o livro e quem não está com tempo, Morte em Veneza, era uma epidemia do cólera. Então, quem não leu o livro, ou quem não tem tempo de ler o livro, veja o filme, porque eu sempre digo assim, filme bom como livro é Morte em Veneza. Eu acho maravilhoso, né? E há pouco vi um pedaço, que já tinha começado o filme há poucos dias. Então, agora a professora Clara Pugnalone, professora e escritora, vai dar continuidade ao trabalho dela. Escritora é uma colocação tua, né? Porque, na verdade, uma aprendiz, né? Mas eu já li tantas coisas que tu escreveste que acho que já dá para dizer. Tu orientaste as coisas que eu escrevi, eu agradeço muito. A professora Vera tem um trabalho maravilhoso com escritores principiantes e ela realmente consegue fazer com que a gente veja assim, o percurso que tem que ser percorrido. Mas, assim, nós falamos, nós ouvimos, né, o teu relato sobre o processo da escrita e esse livro, e a minha colocação seria no sentido de que tu falasse um pouco mais para nós como é esse planejamento que tu disseste, que tu foste atrás do Thiago Germano. Chegasse à conclusão que, na verdade, tu faz um planejamento. Inclusive, eu já li outras entrevistas tuas que tu falas do planejamento dos livros, né? Então, como nós estamos no âmbito de um projeto cultural e como que esses nossos futuros profissionais de relações públicas que estão sendo capacitados para atuarem no mercado cultural, como eles podem colaborar no sentido de facilitar as coisas para um escritor, por exemplo, né? Nesse contexto, assim, como é que se desenvolve um livro da ideia até a sua publicação? Qual é o caminho que tem nesse entremeio aí que tão poucos conseguem chegar, né? Porque muita gente tem tantas coisas escritas, né? Eu, por exemplo, tenho 7 livros escritos, mas eu não consigo fazer com que chegue numa editora, né? Tu vai numa editora, ficam de te dar uma resposta, aí tu espera, a resposta não vem, o livro vai ficando na gaveta, né? Como é realizar, né? Porque é fácil ter a ideia e até escrever não é tão fácil, mas no fim a gente vai conseguindo. Mas como é realizar um projeto? Né? Porque um projeto que não é realizado é só uma ideia na gaveta, né? E tu, na verdade, conseguisse realizar vários projetos, inclusive esse projeto da quarentena, né? Que incrivelmente ele agora vem à tona, porque é um assunto que o mundo inteiro agora, né, se volta, infelizmente, para ele novamente. Como é que é realizar um projeto? Bom, eu acho que eu falei, segundo este autor aqui, que é Louis Hay, que até o livro dele é de uma editora de Belo Horizonte, que eu tenho aqui anotada, Louis Hay, A Literatura dos Escritores, Questões de Crítica Genética.
Bom, eu sou uma pessoa, assim, que eu tô sempre narrando. Tô sempre narrando, nem que seja para mim mesma. Então, às vezes, eu digo para escritores jovens, assim, outro dia tinha uma jovem escritora de 20 e poucos anos dizendo, eu tenho todo o tempo do mundo e não consigo escrever nada. E também não consigo me concentrar para ler. Eu disse assim, ó, tu está escrevendo. Porque a gente fica... Tudo isso que está acontecendo, né? A pessoa que tem uma estrada, né, na escrita, ela transforma no momento que ela quiser sentar e escrever, ela escreve. Eu vejo várias pessoas dizerem assim, eu vou escrever um livro sobre a quarentena atual que nós estamos passando. E todo mundo acha que tem histórias incríveis, e devem ter mesmo histórias incríveis da quarentena. Mas não precisa estar escrevendo agora, durante a quarentena. Bom, então, mas essas duas formas de planejamento, eu não faço esse planejamento de maquete, assim, e não é do meu estilo, né? E também eu não penso antes, assim, eu quero passar uma ideia, quando eu escrevo para criança, por exemplo, eu quero passar uma ideia de empatia, que é uma palavra que eu já estou pegando enjoo, assim. Eu quero passar uma ideia, eu não ensino as crianças, eu solto a imaginação numa coisa assim que eu me divirta também, né? E, inclusive, tu tens um livro aí, uma foto de um livro, desses últimos que eu editei pela Bestiário. A partir de 2015, a minha vida recomeçou na editora Bestiário. E tem um livro que eram 2 vezes Histórias da Vovó, e tem outro que é Catarina Abre um Caminho de Magia. Catarina não é uma menina, não é uma mulher. Catarina é um furacão que passou no litoral gaúcho e de Santa Catarina, e eu estava bem no local onde passou. Ele disseram que ia ter acho que era um tufão, que tufão é uma ventania muito forte, né? E ele se transformou em furacão, e eu numa casa de praia, quase na beira do mar. Até o telhado levantava e voltava, assim. Então, aquilo foi muito forte, e eu comecei a escrever, eu vou escrever bem, com bastante magia, porque as crianças gostam de coisas de bichos estranhos, gostam de coisas mágicas. Então, me lembrei de uns tomatinhos que tinham nascido na grama, que eu não sabia como. Eu acho que eu estava comendo tomate, joguei a semente. Então, pareciam umas cabecinhas de gnomo. Então, eu fiz uma história assim. Mas aí, escrevi e saí daquela casa da praia e fui morar na fronteira oeste. Voltei para minha terra natal. Aí um dia eu disse assim, eu tenho que voltar, tem que retomar isso aqui, essa história é boa. Aí eu peguei e comecei a procurar, agora já bem mais fácil, no Google, né? As notícias deste furacão, e aí eu já tinha ele meio em andamento, assim, não tinha desistido, porque eu começo livros e deixo um tempo, e aí o que me dá vontade, agora eu tenho 4 livros prontos, agora eles estão esse ano está perdido, esse ainda, eu tenho um que eu que eu escrevi há pouco, que tá pronto, mas agora não vale a pena fazer nada, né? Nem lançamento, nem edição. Não sei como é que eu vou resolver isso com o editor.
Mas a gente pode iniciar um projeto e aí começar a pesquisa, assim, bem como eu tinha falado desse processual, né? Já está dentro do processo de escrita, mas não estou dizendo que é só essas duas, que se reduz a essas duas formas. Isso aí é uma teoria, né? Até tem gente que diz o curso que vocês estão, o mestrado que vocês estão fazendo não devia se chamar teoria literária da literatura, dizer teorias da literatura, porque existem tantas teorias, e esse aqui é meio controvertido, mas eu acredito que seja assim, ele trata de duas formas de escrever, e tem gente que escreve, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de a moda Miguelão, eu não sei como é que dizem aí escreve a moda Miguelão e sai alguma coisa que muita gente gosta, né? Porque eu acho que tem lugar para todos. Eu vejo as pessoas gostarem de coisas que eu jamais compraria, né? Eu jamais leria. Então, é isso do processo. Ou façam suas maquetes, se quiserem, encham as paredes de figuras, ou então dê a largada assim, solta, escrita, e eu acredito muito nessa aí, mas a respeito todas, né? E depois vai conferir, mas quando é que aconteceu esse furacão? E aí, aí eu descobri que aves enormes, que eram de outra região, que eram lá dos cânions, aqueles dos aparados da serra, tinham se desviado para lá, para o litoral, e tinha sido encontrada uma cegonha de 40 quilos. Então, isso aí tudo entrou, né, na história, mas tudo com bastante rigor, assim, inventando, assim, porque os gnomos eu inventei completamente, mas respeitando sempre a verossimilhança, né? Eu gostaria de abrir as perguntas para os nossos participantes que queiram fazer algum questionamento para Vera Ione Molina. Por favor. Eu tenho um questionamento, posso fazê-lo? Sim, por favor. Tu pode chegar mais perto do microfone, está meio baixo. Eu vou chegar, é que eu tô num consultório, aí eu tô com a máscara e tal. Mas ok. Eu gosto muito de escrever. Quem está falando? E eu acredito... É o Davi, claro. Eu fazia a matéria, só que eu acabei trancando ela esse semestre. Vou fazer no próximo semestre. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. O que eu queria perguntar pra Vera é... Tipo, eu gosto muito de escrever e eu escrevo sobre várias perspectivas. Eu tenho o meu lado mais poético e eu também tenho uma coisa mais acadêmica. Eu gosto de escrever também. E eu queria saber, tipo, como uma teoria que você desenvolve, né, no meio desse processo criativo, mas na escrita acadêmica, se torna validada. O que a gente tem que fazer para validar uma teoria? Bom, não sei se tu encerraste, ele encerrou a pergunta? Sim, creio que sim. Eu acho que ele saiu, não sei. Bom, para validar uma teoria, isso aí eu acho que é uma pergunta que tu tens que fazer para um teórico, um professor de teoria, um crítico literário, porque aí foge completamente. Eu trabalho com ficção, né? Então, se tu me perguntasse alguma coisa de ficção, eu gostaria muito de responder essa pergunta, mas eu acho que a doutora Clara é mais adequada para responder. Desculpa, Vera. Eu acho que eu de fato, fiz uma pergunta sem contextualizar. Mas então, eu posso fazer uma outra pergunta que eu acredito que cabe nessa coisa? Eu escrevo bastante coisa, bastante textos, e às vezes eu me encontro
e me vejo enquanto repetitivo no que eu estou escrevendo. É normal a gente se sentir repetindo os assuntos e as referências ao longo da nossa produção literária? É um sentimento normal? E, tipo, se não, o que eu posso fazer para talvez expandir os meus horizontes e usar novas referências que não as que eu continuo repetindo? Mas eu não vejo problema nisso, porque eu acho que as pessoas, elas seguem, elas têm obsessões, né? Eu tenho vários livros, vários contos, e nesse livro da quarentena tem um alemão que ficou foragido numa estância de Uruguaiana, que ele era estava num navio que se chamava Graf von Spee, que vinha afundando os navios ingleses, dos aliados, né? E aí ele ficou preso no porto de Montevidéu. Eu acho essa história que foi o que... E aí eu reparei que eu tinha muitos contos assim que chegava chegava um alemão, uma pessoa de origem, é o mito aquele do homem que vem do norte, né? E isso aí se repete, eu não vejo problema, a não ser que tu esteja contando sempre a mesma história, mas dizem que a gente conta sempre a mesma história, né? Até quando são histórias num tempo, quarentena é num tempo de 1930 e poucos até 45, e parece que sou eu que estou lá dentro, é como eu me comportaria no lugar daquela personagem que eu criei, né? Aliás, de duas personagens que tem ali. Uma seria o alter ego, outra seria... Então, seria o que eu talvez... Como eu me comportaria se tivesse um alemão na estância do meu pai... O meu pai não tem estância, mas se tivesse um alemão, um militar alemão, preso, escondido. Então, as peripécias essas aí são muito da minha obsessão por histórias que meu pai me contava. Meu pai era um contador de histórias. Acho que todas as pessoas que escrevem tiveram um contador de histórias na sua vida, né? Ele contava essa história deste alemão que ficou, como é que se diz, ficou asilado na estância do pai dele. Então, eu ficava fascinada quando eu era criança. E eu tive que resolver isso aí escrevendo. Muito obrigado, Vera. E Ai, isso me traz muita tranquilidade, porque eu estava com medo de estar escrevendo demais sobre amarelo e estar me tornando obsessivo por amarelo. Mas eu vou continuar escrevendo sobre amarelo, porque faz sentido na história que eu quero contar. Então, muito obrigado. De nada. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para a Vera Ione Molino? Eu tenho uma pergunta. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Letícia? Isso. Eu queria saber uma coisa, sei que pode ser uma pergunta meio louca, mas eu tenho dúvida disso, na questão de publicar um livro. Por exemplo, eu tenho que tirar algum dinheiro do meu bolso para eu conseguir publicar um livro? Tipo, onde que eu consigo financiar? E se é muito dinheiro, assim, por exemplo, um livro básico de 100 páginas. Como que eu posso fazer isso, assim? Porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu queria algum dia publicar um livro, mas eu já ouvi dizer que tem que ter um gasto em cima disso, não sei se eu estou errada. Cada vez mais as pessoas pagam para serem publicadas, né? E a gente conhece escritores assim, até bem conhecidos que estão pagando os livros. E não é só aqui em Porto Alegre, também
Tu és de São Paulo? É também em outros lugares, porque as editoras não têm, assim, muito capital circulando, né? Então, tu já tem... Eles pegam os escritores que já são conhecidos. Aqui em Porto Alegre tem uma editora que ela só publica livros estrangeiros, né? Traduções, e as pessoas mais conhecidas como escritoras, né? Então, tu tem que, se tu acredita, uma saída para isso é participar de concursos, né? Que é quase uma loteria, mas às vezes a pessoa que ganha realmente merece. Se tu acredita no que tu faz, continua escrevendo. Já fizeste uma oficina literária? Sim, eu já fiz na Casa das Rosas, é um museu que tem na Avenida Paulista, não sei se você conhece. E como é que foi o retorno? O que diziam? O que comentavam dos teus exercícios de oficina? Era bom, só que isso já faz um tempo e eu acabei focando mais na universidade, assim, e deixei isso meio de lado. Mas uma coisa que eu quero retornar, assim, quanto antes. Mas o que eu tenho dúvida mesmo é em questão de... Você tem uma média, assim, de quanto custa para publicar um livro simples? E é só com uma editora, né? Uma editora. Aí tem umas editoras que editam pessoas que não são tão famosas ainda, mas eu não gosto mais de recomendar, porque eu já recomendei muito para agentes literários, pessoas que eu achava excelentes, tinha lido, fiz resenha, mandei, a pessoa me disse, manda urgente, que se interessava, e a editora não respondia, e ela fez, a escritora fez por uma outra, acho que pagou, não sei como, fez como todos estão fazendo atualmente. Vera, uma pergunta, e não seria uma saída o livro online? Sim, e o livro também, o e-book, né? O e-book não custa nada. E depois tu vai fazendo, depois tu pode transformar em um livro físico e pode mandar fazer poucos exemplares, né? Vai comprando teus livros. Entendi, obrigada. Licença, gente. Eu vou ligar minha câmera dessa vez, para vocês me verem. Mas eu tô aqui, eu no consultório de máscara, mas eu ia comentar que, além dessa possibilidade da gente fazer os e-books, os nossos PDFs e tudo mais, existem plataformas onde a gente pode postar nossos textos, que nem o Medium. O Medium, eu acredito que seja uma ótima plataforma para postar nossas produções. Como é o nome? Medium. Tá. É muito bom. Tipo, muitos jornalistas usam para postar os artigos deles, e eu estou usando no trabalho para postar os editoriais que eu estou escrevendo para a Matraca, que é uma feira de conteúdo onde eu trabalho, pela qual eu trabalho e tal. Eu só ia deixar de sugestão, então. Tipo, pesquisem sobre o Medium, ele é incrível e tem textos incríveis. Bom, legal, é verdade. A tua colaboração. A Letícia tem mais alguma pergunta? Não, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? A Sushila está por aí? Bom, se ninguém quer fazer uma pergunta, então eu vou fazer. Vera, tu falaste nessa quarentena, no livro Quarentena, que essa era uma quarentena várias quarentenas dentro desse livro, que as mulheres passavam durante a vida. Tu poderia descrever quais são essas quarentenas, na tua opinião?
Bom, no caso do livro, a primeira é uma quarentena sanitária, né? Porque era uma peste, a peste bubônica. Então, ela passa por uma quarentena sanitária em criança. A segunda é no internato, que era um lugar onde ela também ficava presa. Então, é uma quarentena social. Depois, ela casou e o casamento no início era muito bom, mas depois ela tinha um segredo que, que fez com que o casamento terminasse, mas continuou com o marido, aparentemente, naquele tempo as pessoas não se desquitavam, né, como a gente dizia. Eu não era nascida ainda, mas... Então, ela ficou presa em casa, porque era uma mulher que o marido não estava presente, ele foi para ter um cargo em outra cidade, no Rio de Janeiro, e ela ficou morando em Porto Alegre, né? Então, era uma quarentena também, ela ficou em casa, fechada, inclusive, isso aí pega bem a enchente de 1941, 41 ou 44? 41, e ela está o tempo todo sozinha em casa, ela tem um parto com a empregada e com o marido chega também, tem o parto. Esse parto é que, o segundo parto é que começam a aparecer os segredos. Tu diria que essa questão dessa quarentena de gênero, que está retratada numa época passada, nesse teu romance, ainda existe nos dias de hoje? A psicológica, a última, Sim. a do casamento? Do casamento e outras amarras relacionadas a gênero. Acredito que existe, acredito que as mulheres, sabe que eu procuro me informar das coisas que as feministas estão fazendo e até participo muito discretamente do grupo Mulherio das Letras, que existe em nível nacional e existe também, até em Nova York existe, né? Existe em Portugal também. Até estou enxergando a Nelly aqui, a Nelly também é do Mulherio das Letras. Bom, procuro me informar, assim como eu faço oficina, isso é um projeto meu, eu faço 1 ou 2 oficinas por ano com jovens que tiveram a sua formação na escrita criativa. E tanto que o Tiago Germano, na hora eu escrevi para ele, eu disse assim, olha, eu tô explicando assim os planejamentos da escrita dessa forma, e ele disse, é isso aí, só vou te dar o nome do autor, porque isso aí não fui eu que criei. E então eu devo isso ao Tiago Germano, que essas últimas oficinas que eu fiz foi com jovens assim, mais jovens que meus filhos. E eles têm muita coisa para ensinar também, né? Nós temos outras, nós lemos outras, até o que nós lemos foi diferente, né? Então, por que não saber o que está acontecendo no mundo, né? Por que não incorporar na nossa experiência e até na nossa escrita o que nos interessar, com mais propriedade, né? Isso seria a atualização do escritor, né? Tá, digamos assim, inserido no tempo que ele vive, né? Sim, eu vou nas oficinas assim que eu sou a mais velha e eu não me importo, eu fico muito bem, me sinto muito à vontade de estar no meio deles ali e de escutar mais do que falar. Entro bem anônima, bem quieta e faço os exercícios junto
E depois, quando eu preciso, eu tenho quem me oriente, né? Não imaginei que uma escritora fizesse oficinas, uma escritora que dá oficinas fizesse oficinas. Interessante saber. Alguém mais tem alguma colocação para fazer para a Vera Ione Molina? Estou vendo aí a minha turma quieta, pessoal. Ah, mas eu Se ninguém tiver mais nenhuma, eu talvez Davi? vou pedir emprestado o tempo da Vera mais uma vez. Ai, gente, desculpa, eu sou muito falante. Eu queria, se você puder partilhar com a gente, Vera, como você reage a críticas negativas das suas produções? Quando alguém, tipo, duvida de algo que você escreveu ou enxerga ele de forma diferente do que você tentou transmitir. Bom, mas aí eu acho que só se é uma pessoa que quer brigar contigo, ela vai chegar fazendo crítica negativa, né? As pessoas geralmente não fazem para a gente diretamente. Claro que eu sou muito preocupada com os outros. Isso é uma coisa, é um defeito meu, assim, de dar muita importância para o que os outros pensam de mim. Mas os que não gostam do que eu escrevo não falam sobre esse assunto, falam outros assuntos comigo, porque eu não sei como é que eu reagiria. Tem pessoas que dão sugestões boas, e eu gosto disso. Vera, e qual é o papel do crítico literário para um escritor iniciante? Qual é o peso que tem essa crítica nesse florescer de trabalho? Um crítico literário, aqueles que trabalham em jornal, tu diz? Exatamente. Isso aí está cada vez mais raro, né? Agora, atualmente, tanto que ontem nós pretendíamos mandar um release, né, para jornal, e eu não consegui saber quem é que está escrevendo sobre literatura, porque eu não compro jornal de papel, assim, eu leio o que o que me interessa na internet. Então, eu não sei atualmente quem é que está escrevendo, não existe crítico literário, existem os professores da universidade, que existem os escritores convidados para ser jurados de concurso, como eu já fui também, né? E são essas pessoas. Existe muito marketing, existe muito grupo, né? E a gente não pode ficar fora disso. Tem que procurar se entrar num grupo, porque senão fica isolado, não tem mais jornal, não tem mais divulgação, só nós que fazemos a nossa divulgação das redes sociais, né? Então, acho que os grupos são bem-vindos na vida do escritor. Essa coisa de Rubem Fonseca, porque era o Rubem Fonseca que já tinha publicado vários livros famosos, né? Que ele vivia sozinho, fechado, que não dava entrevista, não falava com ninguém. Então, eu acho que quem está construindo uma carreira tem que procurar se agrupar. Uma outra pergunta aqui, enquanto que os nossos participantes podem pensar nas perguntas deles. Existe essa crença e uma constatação até numérica que é muito baixa a compra de livros no Brasil, né? E isso provavelmente se reflita em pouca leitura, né, de livros por ano dos brasileiros. Agora, quando existe uma novela, agora, por exemplo, acabou uma novela, eu vi alguns capítulos, eu não me lembro o nome, que o Antônio Fagundes fazia o papel de um editor,
né? Ele era dono de uma editora. E aí ele comentava com a cuidadora dele, que ele estava numa cadeira de rodas, sobre livros. E aí eu li que esses livros que eram comentados na novela explodiu em vendas nas livrarias, né? Então, como é que funciona? O brasileiro não lê, não existe estímulo. Como que tu vê essa questão que se aparece na Globo, explode em vendas um livro? Pois é, essa novela eu assisti, eu comecei por acaso, assim, e fui até o fim, porque em cada capítulo ele falava de um livro e conversava sobre o livro. E eu acho que também ele explicava, o texto era muito bom, e ele, um ótimo ator, e dava vontade de ler o livro, a pessoa corria atrás, porque ele era uma empregada que tinha na casa, né? Que acho que era empregada da casa, uma que foi do Big Brother, que eu não me lembro o nome. Então, ela se apaixonou por literatura por conversar com ele. Depois que ele conversava sobre o livro, ele entregava para ela, e ela lia. Então, eu acho que isso aí impressionou muito as pessoas, né, que assistem novela. Eu não sou contra assistir novela. Eu acho que a novela é uma forma também da pessoa se envolver com uma história, com uma trama, saber como é que funciona. Eu até vi um dia uma professora mais idosa do que eu, uma professora da USP, falando, não sei se foi num café literário, no que foi, que as novelas brasileiras, principalmente no início, eu tenho um canal 43, que eu gosto muito, porque passa as novelas boas, dos anos 80, dos anos 90, eram melhores. Ela disse que essas pessoas que escreveram os roteiros para as novelas eram leitores do Balzac, e eles fizeram, mas por isso que eles se dividem em núcleos, e ela até citou o pai Goriot, que era foi quando começam a se cruzar, assim. Ele era um homem que as filhas casaram com homens ricos, e ele morava numa pensão, e aí a filha se encontrava com um rapaz que morava numa pensão, que o pai dela morava, e aí começa a se cruzar os núcleos, o núcleo pobre, o núcleo médio, o núcleo rico, e isso aí é muito bem feito, porque ele tem a estrutura de um romance, né? Se lia muito Balzac. Os primeiros livros que eu li, e eu lembro dos livros, foram Balzac. A minha mãe lia Balzac, a Comédia Humana. Alguma pergunta dos participantes? Nelly Germano, alguma pergunta? Alguma pergunta, Nelly Germano? Acho que ela não está ouvindo. Nelly Germano? Entrou outra. Bom, eu queria saber, eu queria que ela falasse sobre esse mulherio das letras. Então, tu poderia nos contar alguma coisa sobre isso? A Nelly, né? Não, a Nelly. Eu pensei que era a Nelly, porque a Nelly é muito mais atuante do que eu. Mas ela não me escutou. Nelly está me escutando? Acho que é porque ela tá sem som, tem que ligar o microfone nele, tem que... Oi? Oi. Ai, agora não ligou. Eu queria te convidar para participar aqui da conversa com a Vera e nos contar um pouco sobre esse mulherio das letras. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Talvez os participantes também, algum não conheça. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Sim, agora sim. Ah, tá, ok. Tá, então, bom dia.
Em primeiro lugar, dizer que é uma alegria. Ontem a Vera colocou o convite lá e eu digo, eu quero conhecer um pouquinho mais da Vera Ione. Então, eu quero agradecer pelo convite, né, Vera? E quero dizer que também que estou muito feliz, assim, por te conhecer melhor, porque nós participamos do Mulherio, mas nós não nos conhecemos tanto, assim. Então, hoje eu tive a oportunidade de te conhecer melhor e que ótimo, né? Nós vamos conversar mais sobre isso depois desta aula. Agradecer também. O Mulherio das Letras, ele foi criado em 2017, ele foi idealizado pela escritora Maria Valéria Rezende. Ela não gosta muito que a gente diga que ela foi a criadora, mas ela foi uma das principais idealizadoras. Ela é uma freira, já mais velha, assim. Como? Uma ex-freira. Uma ex-freira, ela diz que continua sendo freira, né? Ela é uma mulher maravilhosa, uma escritora maravilhosa, e o grupo e o Mulherio, ele foi idealizado justamente por isso, porque as mulheres elas não são tão lidas quanto os homens, né? Eu agora mesmo estou lendo uma última biografia que foi escrita, que eu não me lembro agora, que está ali na minha cabeceira, uma biografia da Simone de Beauvoir, né? Então, eu fiquei impressionada, assim, quando eu comecei a ler a biografia, que ela, nos jornais da época, depois até vou publicar isso, porque eu nunca tinha ouvido falar, a Simone de Beauvoir, ela em muitos jornais da época, por causa do relacionamento que ela teve com Sartre, eles diziam que ela copiava Sartre, sabe? Então, vejam só nós mulheres, né? Até nós temos aqui os homens, nós mulheres, assim, imagina uma mulher como a Simone de Beauvoir, ela foi pelos jornais criticada e dizendo que ela copiava, né? Então, o Mulherio das Letras, ele foi criado justamente para isso, para nós mulheres, nós sermos mais lidas, nós colocarmos a nossa literatura, nós contarmos as nossas histórias, porque nós temos muitas histórias para contar, né? Tem uma poeta, que eu não me lembro agora o nome, que eu não gosto de dizer, citar as coisas que eu não sei o nome, mas eu vou dizer que nós somos metade da população e mães da outra metade. Então, nós temos muitas histórias para contar, nós somos precursoras, né? Nós somos precursoras de muitas coisas, nós movimentamos a vida. Então, foi para isso que, em poucas palavras, assim, não quero me alongar, que foi para isso que foi criado o Mulherio das Letras, ele já está em movimento internacional, como disse a Vera, Portugal, Nova York, e por aí vai. Então, este ano até, participei do primeiro, que foi em João Pessoa, participei do segundo, que foi em Guarujá, São Paulo, e participei do terceiro, que foi em Natal. O quarto seria aqui em Porto Alegre, só que em função da pandemia, ele não vai, nós vamos encontrar outras formas, então nós não sabemos ainda como é que vai ser em 2021, talvez, né? Mas ele está acontecendo de algumas formas, e então é este o movimento Mulherio das Letras. Quem quiser conhecer melhor, né, nós temos os nossos grupos, pode também consultar a página da Maria Valéria Rezende, a Vera também, nós temos Facebook, temos Instagram, então é mais ou menos isso, e eu quero, então, muito agradecer essa minha fala. Muito obrigada. Obrigada a você. E quem quer participar desse movimento, como que é inserido? Entra na página e precisa responder algumas perguntas. Qual é a página? É Mulherio das Letras. No Facebook. Tem um site também, no Facebook, tem um site e tem a página. Porque nós não somos assim, tipo partidárias, nós somos mulheres de esquerda.
né? Então, nós não aceitamos... Antifascistas, né? Como? Nós somos antifascistas. Somos antifascistas, né? Nós somos antifascistas, então não tem Não assim, partido esse. Não, nós somos antifascistas porque nós não aceitamos, né? Então, não tem como aceitar, né? Este desgoverno que está aí. Então, já tivemos alguns problemas de ter que não aceitar, né? Porque, infelizmente, nós temos, né? Entre escritores, entre artistas, nós temos, né? Infelizmente, nós temos essas pessoas que são pró este governo, né? Então, é mais ou menos isso, assim, tá? Muito obrigada. Ok, obrigada. Alguma participação aí, além do Davi Samuel, alguém mais teria algum questionamento para Vera Ione Molina? A Sushila Claro está na reunião. Eu tenho uma pergunta. Você algum homem, tipo, já desvalorizou o seu trabalho por você ser mulher? Porque, assim, tem muitas escritoras, mas geralmente os livros que sempre tem mais alta, assim, são de homens, geralmente. Por conta, né, de toda a estrutura e tal, eu queria saber se você já passou alguma experiência, como que foi? Se algum homem já o quê? Desvalorizou o seu trabalho, já sofreu alguma coisa assim do tipo. Algum preconceito na área por ser uma escritora mulher. Sim, muitas vezes, assim, até amigos da gente que a gente admira, a gente está num churrasco conversando sobre política, por exemplo, e aí levou um conto, porque achou que as pessoas iam gostar, e alguém sugeriu, vamos ler para todos, e pega coisa, aí tu te sente aquela menininha que pediu para se apresentar numa festa na casa dela, assim, pediu para dançar ou para dizer um versinho, porque eles ficam bem impacientes de dizer, tá, muito bonito, então... A gente se sente assim, eu me sinto assim, acho que... Mas, ao mesmo tempo, esse livro que a gente está falando hoje, que o título não é mais Quarentena, é Notícias da Guerra e o Destino de Laura, e é da editora Bestiário. Esse livro aí, os homens, eu tenho umas 15 resenhas, e tem só uma de mulher que foi contratada para fazer, não por mim, por um editor da segunda edição. E os homens gostam muito desse livro. Então, eu tenho isso aí, eu tenho essa passagem, assim, da quarentena. Já perguntaram para pessoas, amigas minhas, tu é a Vera que escreveu Quarentena? Então, é uma coisa que os homens gostam, eu não sei se é porque é da guerra, né? Se fala em guerra ou é um livro que não é uma escrita muito feminina, é uma escrita, não sei, uma escrita meio de homem. Mas acontece muito isso, Letícia. E como tu reage, Vera, numa situação dessas? Reajo dizendo para as mulheres, eu não vou me prestar mais para esse papel. Aqui com essas pessoas, eu não vou mais querer descer goela abaixo, uma coisa que eu estou valorizando, que outras pessoas acharam ótimo, e ser tratada como uma menininha que está se apresentando numa festa. Já ficam marcados, né, por mim. Já sei que é puro papo, que tem muito homem feminista e que na hora de um escritor ou só de uma pessoa de convívio social? Uma crítica do escritor, tu diz? Não, eu digo, esse tipo de atitude, né, como uma escritora mulher, partiu de um escritor também, ou alguma pessoa de convívio social? Partiu de pessoas que leem, já partiu de pessoas que leem muito e até que tentam escrever.
mas priorizam outras coisas e não continuam. Porque eu acho assim, ó, que escrever é uma coisa que, se é prioridade para a gente, um dia a gente vai escrever bem. Acho que escrever não é uma coisa como pintar. Eu não poderia pintar porque eu não sei desenhar, eu não tenho noção, não tenho... mas eu acho que escrever... Por isso que eu sou muito a favor de oficina literária. E eu nem estou trabalhando com isso, não estou anunciando para mim, estou dizendo que tem tantas por aí, né? E... Vera, tem uma pergunta aqui da Mariana Chaponto. Ela pergunta quais são os maiores desafios durante o processo de criação. Os maiores desafios são esses, não só meus, que eu escuto das outras pessoas, também são os bloqueios, né? Tu já escreveste bastante assim, e aí, de repente, para e diz, esse livro não vai dar, não vou continuar. Aí para e guarda aquele livro, tempos. Aí um dia tem que volta, né? Volta e enfrenta, ou não. Deixa, não, acho que não valia a pena, por isso que eu parei. Mas eu acho que isso é uma coisa mais ou menos usual, assim, na escrita, né? Mesmo se você está fazendo uma escrita acadêmica, uma tese, por exemplo, uma dissertação, chega no momento que não adianta querer escrever, você pode ficar sentado 24 horas na frente do computador, que aquilo não sai. Então, tem que parar, e aí vai chegar um momento que o texto vai sair naturalmente, né? Eu não sei se pode haver uma comparação entre a literatura e a escrita acadêmica, que claro, eu já me peguei muitas vezes nesse processo até aprender que não adianta. Por exemplo, no livro que eu fiz relativo ao meu pós-doutorado, tinha que fazer introdução, e não tinha como fazer aquela introdução, eu estava com o prazo estourando, né? Daí o que eu fiz? Fui para Paraty num feriado, sabe, todo mundo dizendo, mas tu tem que terminar, digo, não sai. Quando eu voltei, sentei no computador e fiz a introdução. Então, eu acho assim que tem um tempo, uma maturação, ou alguma coisa, assim, que o texto, ele parece que tem um pouco de vida própria também, não? Pois é, aquilo que eu falei antes, é que como eu digo para quem está bloqueado, tu não está bloqueado, tu está escrevendo. Tá? Vai chegar um momento que aquilo vem, né? Tu paraste até para refletir mais, às vezes, sobre isso, principalmente num texto acadêmico, né? E aí tu continua quando tiver escrito já. Alguma participação dos nossos integrantes aqui da oficina? Alguém tem alguma pergunta a mais para fazer para a Vera Ione Molina? A Mariana está agradecendo a resposta da Vera. Bom, se nós não temos mais nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar essa live. Posso me despedir? Ou alguém ainda tem mais alguma questão? Bom, eu gostaria de agradecer, então, muito a participação da Vera Ione Molina, a contribuição da Nelly Germano, em nome do curso de Relações Públicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Vera, foi um prazer ter falado contigo, né? Nós, a primeira vez, eu acho que a gente está conversando, se vendo aqui, né? Nós nos conhecemos e trabalhamos à distância, e assim, desejar sempre mais sucesso, né? E colocar, assim, essa tua gentileza, né, de dividir, né, o que tu sabes e usar o teu conhecimento para melhorar a escrita dos iniciantes. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, para tu fazeres o teu... Sim, eu estava esperando, achei que tu... Bom, eu tenho muito que agradecer, porque eu tenho uma admiração muito grande pela USP, né? E pelas pessoas que eu conheço que estavam aí também.
pelos outros que têm vontade de escrever, por todos que têm vontade de escrever, todos que gostam de ler. Foi para mim uma experiência muito rica que salvou meu fim de semana, não, início, estou perdida essa quarentena. Fim de semana, aqui para vocês é feriado, né? Aqui em São Paulo, o governador antecipou os feriados, então hoje, teoricamente, aqui não é feriado. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, tu tens esse trabalho de orientação, de escrita, de oficinas online, né? Tem alguma programada para acontecer para o segundo semestre? Mas eu trabalho mais individualmente. Ah, tá. Quer dizer, aquele trabalho que nós fazemos, então é sempre assim, não são grupos pequenos, é só individualmente. Porque geralmente quem manda para revisão que também já faz uma oficina, né? Porque eu mando sugestões, às vezes a pessoa reescreve, manda de novo, tudo isso. Então é uma oficina. E eu gostei muito de estar aqui também. Vocês se cuidem, né? Durante nada de sair por aí. Bom, nós que gostamos de poder ter ouvido as tuas colocações nessa manhã, e tem uma pergunta aqui da Letícia Passarinho, que te fez várias perguntas sobre publicações, perguntando se tu tens uma oficina online e como participar. Então, não sei se é o caso de pensar num novo produto. Tu me perguntaste isso? Sim, ela perguntou. A última pergunta eu não ouvi, fez um ruído, só ouvi produto. A Letícia pergunta... Não, isso eu ouvi. Onde pode acompanhar as suas oficinas, se tem online. E eu estou te perguntando se existe a possibilidade de tu criares um novo produto com alguma oficina online para esses novos escritores que gostariam de ter uma orientação contigo. Assim, com mais gente, eu estou esperando que termine a quarentena para fazer um curso para dominar essa tecnologia. Porque hoje tive que acordar meu filho aí para fazer. Para mim é muito difícil isso aí, sabe? Bom, mas agora na segunda tu já sabe que tem que estar com o filho do lado, aí tudo funciona. É difícil. Eu sei. Mas de qualquer maneira, bom, eu gostaria de colocar aqui que eu ontem vi que o Google Meet, esse que nós estamos aqui participando, botou um premium aberto agora durante a quarentena, que eu imagino que seja alguma coisa parecida com o Zoom, que dá para ficar todas as pessoas aparecendo e participando ao mesmo tempo. Então, fica aqui a dica, eu vou ver como é que se faz isso, né, Vera, tu podes, então, ter umas aulas adicionais e falar do Google Premium aí para o teu assessor de tecnologia, né, para ver então, se a gente consegue se encontrar mais dessa forma. E eu vou partilhar aqui uma informação com vocês. Esse grupo fez uma outra live que foi com o Fábio Sesnick, que é um advogado especialista na área da cultura, e ele divulgou uma pesquisa recente feita agora nos Estados Unidos sobre as intenções das pessoas em participar de eventos culturais pós-pandemia. E o resultado da pesquisa, que ele comentou conosco, foi que 2% pretendem ir a algum tipo de evento cultural depois da pandemia. 2%. E daqui a 2 anos, 29%, na faixa dos 14 aos 29 anos, que são as pessoas que saem de casa. Então, o que ele disse, que é para, nos próximos tempos agora, nos colocarmos a seguinte realidade: eventos online. Então, assim, para pensar, né, como é que vamos nos organizar em novas atividades, empreendimentos, enfim. E parece que isso é uma realidade que a gente vai ter que conviver por algum tempo, né, fazer as coisas online. Então, fica a dica aí para ter um curso. Depois da pandemia vai ter que ser online, eu acho.
Bom, um agradecimento para todo mundo que participou, principalmente para a nossa palestrante, e eu gostaria, então, de encerrar essa reunião dizendo o quanto que nós gostamos de ter tido essa oportunidade de conversar com ela. Vera, então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, quando tu vais, então, estar divulgando para nós o começo dessa tua oficina online. Muito obrigada, então, até logo. Tchau.